corte rápido. Faca. Tramontina. E reafirmando o compromisso do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, com a democracia, com a liberdade e a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Realmente uma frase muito forte no final. Porém, o Alexandre de Moraes recebeu, e eu vou ler aqui, e respondeu com a seguinte nota. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistências no processo eleitoral de 2022. Eu falo, ora, Alexandre, Xandão, o que foi dito aqui é que o sistema é um queijo isso repleto de vulnerabilidade. O relatório, segundo o próprio ministro da Defesa diz, no item 4, não foi feito, não compreende atividades como, por exemplo, a manifestação acerca dos eventuais indícios de crimes eleitorais. Por exemplo, fraude. Não é esse o objeto do relatório. Então não é que o relatório não apontou a existência de fraude. Esse relatório não é sobre a existência de fraude. Ele é sobre a vulnerabilidade do sistema. Alguma correção a fazer, coronel? Não, exatamente isso. Ok. Então, seguindo. As sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema serão, apesar dele pedir urgência, né, serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração da totalização dos votos. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O passo, ou seja, em bom português, coronel, ele limpou a bunda com o relatório das Forças Armadas. Mas já era esperado. Tudo esperado, tudo dentro do script. Não tem ninguém que dissesse que alguma coisa diferente disso aconteceria. Em seguida, entra a linha auxiliar, né? Entraram Lula, pegando o relatório e dizendo, o relatório comprovou que não teve fraude, e a imprensa, que noticiou amplamente, relatório conclui que não houve fraude. Ou, que foi a versão mais cretina. Mas a versão que pelo menos tangencia a verdade é relatório não aponta fraude. Realmente, não aponta fraude. Não era um relatório sobre fraude, era um relatório sobre vulnerabilidade do sistema. Aí, as Forças Armadas emitiram no dia de hoje, pela manhã, eu estava no ar, no Morning Show, a seguinte nota. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência das urnas eletrônicas. Eu vou botar aqui na tela para as pessoas acompanharem. Nota oficial. E eu li essa nota. Eles falam assim, com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimento. Eu gostei dessa linguagem, essa eu já achei um pouco melhor. Demandam esclarecimentos. Entre eles, houve possível risco à segurança na geração dos programas nas urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Ainda, os testes de funcionalidade das urnas, teste de integridade e projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. E houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Em consequência dessas constatações e de outros itens, e de outros óbices, ou seja, impedimentos elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. Por isso, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE
com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa nos códigos que foram efetivamente executados nas urnas eletrônicas, criando-se, para esses fins, uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Ou seja, nada de técnico do TSE. Técnicos da sociedade e representantes das entidades fiscalizadoras. Ora, uma vez que o TSE é suspeito de ou incompetência, ou dolo, ou conivência no processo. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da pasta e das Forças Armadas, de novo, com o povo brasileiro, a democracia e a liberdade e a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, de novo, citando o artigo 142 da Constituição. O famigerado artigo 142. Eu estou historiando aqui para falarmos a respeito. E daí, o Alexandre de Moraes, segundo notícia da CNN, disse o seguinte: assunto sobre as urnas acabou faz tempo, diz Moraes sobre um novo posicionamento da defesa. Ou seja, Moraes recebeu a nota, essa notícia de 3 horas atrás, ele recebeu a nota e já tinha limpado a bunda com o relatório do Ministério da Defesa, e ele resolveu limpar a bunda com a nota também. Tá? E a notícia diz o seguinte: após o posicionamento do Ministério da Defesa, em que o relatório das Forças Armadas sobre as eleições não exclui a possibilidade de fraude nas urnas, o presidente do TSE afirmou que o assunto, abre aspas, acabou faz tempo. Acabou faz tempo. Esses caras, o que esses caras estão falando? A declaração foi dada após ele ser questionado por jornalistas. Moraes foi perguntado sobre qual era a avaliação dele e a resposta sobre o que tinha achado da nota, se ia fazer algo e se essa história não ia acabar. Mais cedo, o ministro da Defesa divulgou uma nota, e essa nota que nós acabamos de ler. Em nota, o presidente disse que foi de satisfação e tal. Então, a notícia é que o Moraes disse que o assunto acabou faz tempo. Essa foi a linha do tempo. Disse isso 3 horas atrás. Há mais ou menos 1 hora atrás, ou seja, mais ou menos 1h30 depois dessa declaração de que acabou faz tempo, foi convocada uma reunião que está começando daqui a pouco dentro do Palácio, com todos os generais do Brasil. Algo que o coronel Amaro diz que não é usual. Certo, coronel? Não é usual. Feita essa, estou falando há bastante tempo aqui, mas é porque eu queria construir essa linha do tempo, para ficar bem didático, para as pessoas entenderem como a situação vem se degringolando, né, e se deteriorando. Considerações, coronel? Então, Paulo, a sequência é essa, né? O próximo passo é o que será decidido nessa reunião, o que está sendo abordado nessa reunião. Existem algumas possibilidades. Aquela questão dos cenários, né? Uma intervenção, a convocação do Conselho da República. A questão do Conselho da República ela é complexa, existem membros do Conselho da República, por exemplo, o senhor Renan Calheiros. Vou interromper de novo, coronel. Tô pior que o Jô Soares aqui, mas é que falamos de cenário. Primeiro a intervenção e o segundo é Conselho da República, ou fazem parte do mesmo cenário? Não, o primeiro seria uma intervenção seca, uma intervenção absoluta. O que seria isso, coronel? Explica pra gente. Olha, Paulo, essa seria a pior hipótese, né? Seria a perda da orientação da Constituição. Eu não acredito nisso, porque em todo momento o presidente da República tem dito que não vai sair dos ditames constitucionais. Então eu não acredito que talvez algumas pessoas passem a acreditar. Nós estamos com a sociedade muito... Os nervos estão muito à flor da pele, tem pessoas que estão buscando isso, que estão desejando isso, alguns falam em prisão de membros da Suprema Corte. Isso seria uma solução muito drástica, eu não acredito nisso, isso não está em consonância ali com o sentido nacional, não é a forma que nós costumamos resolver as nossas demandas. Eu acredito mais em algumas coisas... Eu também não acredito nesse cenário, tá, coronel? Só estou dizendo aqui para nós entendermos o que estaria acontecendo. Mas o senhor... As notas do Ministério da Defesa terminam e o sujeito não chega a general de exército se não for preparado. Impossível. Alguns são mais inteligentes que outros, mas preparado todos são, né?
Ninguém escreve documento com esse peso e documentos tão ponderados como foram esses, sem pensar bem no que estavam escrevendo. Eu acompanhei um pouco a confecção desse documento no Palácio. Ele teve várias versões, teve subida de tom, teve diminuída de tom, teve conteúdo incluído, teve conteúdo excluído, teve escopo aumentado, escopo reduzido. Tudo que está acontecendo agora, as pessoas precisam saber. Eu não sei se o resultado será positivo ou não para a nação, mas foi tudo muito pensado por gente muito preparada. Então, eu estou falando isso porque o item 9 da nota do ofício e